Bom, dentre os sistemas que eu havia selecionado para fazer na verdade, um panorama, né, de possíveis aplicações com o método de Monte Carlo, eu acho que um sistema que é bem interessante é o chamado modelo de Ising, né? Imagino que algum de vocês tenham feito no curso de Física Computacional, não sei se vocês usaram, né, com o Luiz Gregório, não sei se vocês chegaram a fazer o problema do Ising, né? Mas eu não vou repetir aqui do ponto de vista computacional, mas eu vou fazer um paralelo que muita gente esquece, né? Por que o Ising é tão interessante assim, né? Então, vocês fizeram, né, o 1 e 2, perfeito. Que seria a gente fazer um paralelo com a parte de materiais, né, não só pela física da matéria condensada, em si, que eu já vou comentar, mas também de ser uma metodologia que vai nos permitir explorar, por exemplo, ligas, né, que é o tema de de alguns dos projetos que vocês pensaram. Então, foi por isso que eu havia escolhido, né, esse caso. Tá? Bom, qual que é a ideia do Ising, né? No Ising, a gente vai fazer algo similar, né? Então, a aplicação aqui no termo do Monte Carlo, é fazer uma amostragem por importância, né? Então, a gente vai fazer uma generalização, ou seja, calcular determinadas propriedades, né, no espaço multidimensional, né? Onde aqui a gente vai ter um sistema, que vai ser um sistema discreto, que é o chamado modelo de Ising, né? Essencialmente é uma cadeia. Você tem pontos, sítios na sua rede, e cada sítio ele pode ter a spin para cima ou para baixo, né? Então, a distribuição de probabilidade, né, que estaria relacionada a esse sistema, né, ele vai ser essencialmente dada pela energia, né, para cada um daqueles estados, dividido pela função de partição, que é o seu somatório sobre todos esses estados possíveis, e minha energia, né, eu posso calcular via um valor médio, né? Bom, o que é isso? Essencialmente, aquilo que eu tinha acabado de conversar quanto ao Monte Carlo, né? A gente está procurando fazer uma amostragem, né, dentro para esse sistema, onde eu posso, para determinadas energias de cada estado que vai aparecer no meu sistema, poder fazer essa amostragem e calcular algumas propriedades, alguns observáveis físicos, a partir de uma média, né, temporal, aqui no caso vai ser uma média com uma sequência de eventos, né? Bom, então vamos ser mais específicos em relação talvez nem todo mundo tenha sido visto, né, quanto a esse método, o modelo, né, de Ising. A ideia aqui é a gente fazer não só tratando do Ising como usual em física estatística ou em ultracondensada, mas trazer a extensão, né, do Ising também para materiais, né? Então, se eu for descrever o que é o Hamiltoniano, né, desse sistema, ele essencialmente ele vai ser definido, né, então são pontos ou sítios, né, na minha rede. Ele pode ser em uma dimensão, 2 dimensões ou 3 dimensões, né? Em cada ponto dessa rede, você pode ter o spin para cima ou o spin para baixo, né? E no meu Hamiltoniano, então, eu vou ter uma situação que vai depender do acoplamento, né, os pares de spins, são os primeiros vizinhos, e essa constante de acoplamento J, né, que a gente define a priori. E eu posso também ligar um campo externo, no caso aqui seria um campo magnético, e ele estaria associado, né, ao spin em cada um dos sítios do meu sistema. Bom, então esse está definido quem é o meu Hamiltoniano desse sistema, né, e a gente vai estar olhando para uma cadeia, né, de spins, tanto em 1, 2 ou 3 dimensões. Bom, o que tem de interessante do Ising, né? Primeiro que ele é um modelo de rede, ele é um dos modelos mais simples que você possa imaginar, em termos de graus de verdades interagentes, né? Contudo, mesmo ele sendo simples, não é um modelo nada trivial, né? Então, você pode resolver ele em um D. O caso de 2D é possível resolver, né, com campo magnético não nulo, né? E o 3D ainda está
estou falando do ponto de vista analítico, né? Ainda a gente não conhece, né, uma solução analítica para ele. Bom, ele foi introduzido pelo Lenz e pelo Ising, né, se eu me recordo bem, foi a tese de doutorado do Ising, né? Isso foi antes da Segunda Guerra Mundial, né? E o interesse deles era tentar modelar transições de fase em materiais magnéticos. Então, isso foi a proposta, né? O modelo de Ising foi a proposta de doutorado dele, e foi, acho que, a última coisa que ele fez na física. Depois ele virou professor no ensino médio e não seguiu, né, a área de pesquisa. E tem uma história engraçada que depois de vários, eu acho que ele acabou migrando para os Estados Unidos, se não me engano, e depois de muito tempo ele se deu, assim, as pessoas fizeram algumas homenagens, né, ele se deu conta, né, da importância e o impacto que foi esse modelo que ele havia proposto inicialmente, mas que ele não deu sequência, mas tem todo muitos problemas da física. A ideia é que a gente possa mapear no Ising, né, e aí poder aprender sobre eles e ser mais fácil de estar resolvendo para algumas situações, alguns fenômenos. Né? Bom, ele foi resolvido exatamente em 2D pelo Hans Agger, um físico norueguês, e por conta disso ele ganhou o prêmio Nobel em 68, né? Que foi, do ponto de vista tanto científico, né? Foi um avanço significativo em função de você tentar entender a termodinâmica, né, de processos irreversíveis. Né? O caso 3D ainda não foi resolvido analiticamente, né? E ele tem sido bastante útil, principalmente em física da matéria condensada, a teoria de campo e ciência dos materiais. Então, é possível que você já conheça o Ising, né, de alguns fenômenos em matéria condensada, ou mesmo em teoria de campo. E em ciências dos materiais, a gente sempre vai fazer um paralelo com a parte de ligas, né? Não sei se isso vai aparecer. Como o modelo para magnetismo, ele não é tão sofisticado assim, mas a gente consegue aprender muita coisa interessante vindo desses modelos, né? E o ponto importante é que a gente vai fazer um paralelo direto com o Ising, spin para cima ou para baixo, com o caso de ligas binárias, né? Então, você tem a liga A, ou componente A, componente B, né? E é super interessante ver que que esses fenômenos, eles acabam se conversando bastante, você pode usar as mesmas técnicas e estar aprendendo sobre eles, né, de uma forma mais universal, né? E a gente pode usar também, né, no caso de ciências materiais, para poder modelar partículas adsorventes em superfícies, né? Então, da mesma forma que você tem para cima e para baixo, que você vai estar, se você está se ele vai estar dissolvido ou não, né, como uma maneira de estar mapeando o processo de nucleação e crescimento. Bem como, obviamente, isso pode ser estendido para diferentes direções e situações. Eu lembro, quando eu estava no ICT, um colega meu que dividia a sala comigo, ele tentava usar o modelo de Ising para tentar prever eleições, né, ou eles usavam uma série, como um Ising, né, e de tal modo que você conseguia prever qual seria o direcionamento, né, de uma determinada situação, trabalhando, obviamente você estaria atribuindo para aquele hamiltoniano algumas situações mais ligadas às ciências humanas, né, mas que ele conseguia fazer esse mapeamento usando um modelo simples como o modelo de Ising. É impressionante como esse modelo acaba sendo bastante amplo, né, em termos de aplicações. E eu vou começar com o caso do ferromagnetismo, que, na verdade, foi a inspiração inicial, né, para o uso do modelo em si, né? E a ideia é que você tenha domínios magnéticos, né, que podem estar se alinhando em uma determinada direção. Em geral, esses domínios eles não se alinham, né, então você vai ter, por conta desses domínios, a gente não vai observar nenhuma magnetização macroscópica, seria todo mundo alinhado na direção ou não alinhado, né? Então, se a gente quiser
né? Então, eles podem estar se obrigando a se alinhar numa determinada direção. E o ponto é que quando as configurações de menor energia, que é quando acontecem em temperaturas mais baixas, a gente tem várias situações que podem estar ocorrendo, né? Ou todos os spins estarem alinhados, ou para cima, ou todos os spins estarem alinhados para baixo, né? Uma situação, né, onde você tem a sequência de spin para cima e para baixo, para cima e para baixo. Dessa forma, né, você estaria vendo como é que é as configurações em relação à temperatura. Bom, esse ponto é um ponto interessante no caso do ferromagnetismo, que é chamada temperatura de Curie, que é onde exatamente o ferromagnetismo ele acaba desaparecendo, né? No caso do ferro, essa temperatura é da ordem de 1000 Kelvin, né? E a gente pode observar, por exemplo, transições de segunda ordem nesse sistema. Então, é um sistema extremamente, assim, por mais simples que possa parecer, né, ele traz consigo uma física muito rica, né, que é ver transições, que é poder mesmo aferir, né, quanto a algumas propriedades, temperaturas críticas, né, desse sistema, bem como a gente entender como é que é a evolução, né, em termos do ferromagnetismo de um determinado sistema, né. Então, o que vai ser procurado, usualmente, né, são classes de universalidade, ou seja, quando as propriedades elas vão ser independentes do que está acontecendo na dinâmica do sistema. E é exatamente aquele caso que eu havia comentado, né, quanto a você prever padrões de eleições, né, esse é esse paralelo que a gente pode fazer, né, em física estatística. E aí você tem vários modelos possíveis que a gente possa estar fazendo, pensando em termos do ferromagnetismo, por exemplo, né? O Lauro perguntou o que é uma transição de segunda ordem, né? Então, transições vão acontecer quando a derivada de uma determinada propriedade, né, ela vai ser suave, ou seja, ou você tem uma transição brusca, né? Então, quando você está falando de transição de primeira ordem, né, significa que na primeira derivada, por exemplo, da energia livre, você já vê essa variação. Quando é de segunda ordem, significa que a segunda derivada é onde você vai ver essa quebra brusca na tua propriedade. A gente vai mostrar um caso aqui, tá? Essa aqui é a ideia. Então, você pensa em termos de termodinâmica, a função mais fundamental seria a energia livre, né? Se eu calculo a derivada da energia livre, eu tenho entropia. Uma transição de primeira ordem significa que você tem uma transição brusca da entropia, né? Se eu for calcular, se não, né, a gente estaria vendo num calor específico, que seria a segunda derivada, né, da energia em relação à temperatura, por exemplo. Ver se é qualquer outro, mas essa é a ideia. Primeira ordem, né, você vê essa mudança brusca na primeira derivada, segunda ordem na segunda. Tudo bem? Beleza. Bom, então no caso do Ising, né, o que é que acontece? A gente vai ter vetores, né? Em cada sítio da minha rede, eu vou ter o sistema com spin para cima ou para baixo, né? E esse é o modelo mais simples. A gente pode ter um outro modelo, que é chamado... Né, aqui a gente pode usar esses modelos tanto para ligas binárias, como eu havia comentado para vocês, quando misturas líquidas binárias, né? O gás, transição do tipo gás líquido, né, átomos e vacâncias, e aqui tem um ponto super interessante que o pessoal usa para poder fazer vários trabalhos, né, de física de superfícies, né, quando é que você começa a evaporar, quando você começa a ter uma nucleação, né, onde podemos usar o modelo de Ising para fazer esse tipo de simulação. O outro, eu posso melhorar ainda mais esse modelo, que é chamado modelo de Potts, né, onde, além de ser, aqui você só tem a possibilidade de estar para cima ou para baixo, né, dois vetores. No caso do modelo de Potts, você pode ter esse vetor, né, ou esse spin, por exemplo, ele pode estar apontando em qualquer direção no plano. Tá? Então, você veria uma série de outros fenômenos, né, que a gente não veria
se a gente estiver olhando só para o modelo de Ising, né? Então, aqui é interessante que esse modelo pode ser usado para explicar, por exemplo, modelar o hélio superfluido ou metais supercondutores, né, que, apesar de ser relativamente simples, né, quer dizer, você tem esse grau de liberdade, que agora o teu vetor, o teu spin pode estar girando em qualquer direção no plano, né, que é diferente do que a gente tinha antes no Ising. E a gente pode fazer uma coisa ainda mais sofisticada, que é chamado modelo de Heisenberg, né, onde, no caso do modelo de Heisenberg, ele vai estar girando em qualquer direção no espaço. Então, aqui ele gira, né, e aponta para qualquer direção no plano, e aqui você está gerando em qualquer direção no espaço. Então, essencialmente, né, vai depender do sistema que você vai estar interessado, a gente pode estar utilizando diferentes modelos, né, para poder estar capturando a correta física, né, do sistema. Então, você tem uma dimensionalidade distinta, leva a classes de universalidades diferentes. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui é que, mesmo o modelo de Ising, né, visto sua simplicidade, comparado com outros possíveis modelos, a gente pode fazer um paralelo muito próximo com vários fenômenos em ciências dos materiais e usando, né, resolvendo o modelo de Ising, por exemplo, a partir do método de Monte Carlo, né, você consegue inferir várias propriedades físicas do sistema, né. Então, no caso de uma dimensão, se for a solução do Ising, né, em 1925, você pode ter o caso de baixas temperaturas e altas temperaturas, né, se você tem spin para cima ou para baixo. O caso 2D foi resolvido pelo Landsanger, né, em 44, e aqui você tem essas possibilidades, né, de você ter diferentes domínios de spins para cima ou para baixo. E no caso 3D, né, ele ainda não tem uma solução analítica, né, e até, muitas das vezes, a solução numérica é uma das poucas formas, um caminho, né, para estar solucionando esse sistema de uma forma, resolvendo, né, o modelo de Ising em 3 dimensões. Né. No caso, parece simples, né, mas é impressionante como ele carrega em si, né, tanto uma elegância como uma complexidade, né, apesar do modelo ser muito simples, né, você só tem spin para cima e para baixo, e eles vão estar interagindo via primeiros vizinhos. Bom, então, o que a gente, em qualquer um desses casos, o que se aprende, e que é o que a gente vai tentar estar olhando aqui, é que com o aumento da temperatura, né, você aumenta a suscetibilidade magnética do sistema, né, mas você tem a diminuição da magnetização líquida do sistema. Então, isso vai ficar, eu vou estar mostrando para vocês, né, como é que é a cara de cada uma dessas propriedades, né, e acho que o ponto mais interessante que vai aparecer aqui, então, se eu tenho um material ferromagnético, né, condição de menor energia para ele em baixas temperaturas é estar no estado ferromagnético, ou seja, todo mundo apontando na mesma direção, e em altas temperaturas a gente vai observar que você tem uma variação de spin para cima e para baixo, né, ele cai, no caso, paramagnético. Né. Então, se eu for olhar a magnetização em função da temperatura, né, então, aumentando a temperatura nessa direção, ele vai e diminui, né, até chegar nesse ponto, que é aquela temperatura que eu havia comentado, né, você pode associar o que a gente chama de temperatura de Curie. Né. O paralelo que a gente pode fazer é o seguinte: em ligas binárias, né, e eu quero saber como é que é a combinação entre a espécie A, branquinho, e a espécie B, aqui em preto, né, como seria a distribuição desses átomos, desses componentes na minha liga. Então, se eu tenho uma liga ordenada, né, ela, essencialmente, você está respeitando quem seria essa variação, né, é como se a gente tivesse todos os spins para cima. Então, você tem uma liga completamente ordenada aqui nesse caso. Se aumenta a temperatura, é possível que a gente possa
observar pontos, né, onde você teria um certo domínio de uma certa espécie, né, ou situações, né, que a gente entenda como sendo uma liga desordenada. E o equivalente que seria da magnetização, com a temperatura, seria o calor específico, né? E aqui eu retomo aquela pergunta que o Laura havia comentado, né? O que seria de segunda ordem? Então, eu estou olhando, você note que a energia livre, calcula a primeira derivada, a entropia ela seria, né, ela não teria, né, essa quebra. Se eu for calcular a segunda derivada da energia em relação à temperatura, note que acontece com o calor específico. Ele vai aumentando, e nesse ponto aqui, você tem a transição, né? Então, como essa transição está ocorrendo na segunda derivada da energia livre, né, seria um calor específico, a gente chama de uma transição de segunda ordem. O paralelo, né, é o mesmo que a gente faz para a magnetização. Então, nesse ponto, né, é onde você tem a transição ordem-desordem. Então, você sai de uma liga ordenada para uma liga desordenada. Então, tudo que eu aprendo no Ising, pensando em termos de spins, eu posso agora usar em metalurgia. Essencialmente, essa é a brincadeira, né? Que você pode estar fazendo esse paralelo e aprendendo bastante sobre como é que esses efeitos. Bom, eu vou passar mais, se depois vocês quiserem dar uma olhada em detalhes, mas aqui é a solução do caso unidimensional, né? Então, a gente consegue resolver, né, a função de partição, né, para o caso unidimensional, né? No caso do modelo de Ising em uma dimensão, a gente não vê essa transição de fase, né? Ou seja, você não tem nem de primeira nem de segunda ordem. No caso 2D, né, a energia, né, como eu havia comentado, é dada pelas interações entre os vizinhos, né, tanto dos lados, para cima e para baixo, né? E aqui tem uma coisa interessante, que a energia, né, ela vai ser proporcional ao tamanho, ao comprimento do... Essa pergunta que o Lauro fez, ela vai estar relacionada com o que eu vou estar comentando aqui, né, esse caso 3D, que ele vai depender da área de fronteira, né? Então, você vai estar crescendo o sistema, mas não necessariamente, né, você vai estar resolvendo ele como seria no sistema bulk, né? Por isso que ele é computacionalmente intratável, né? Ele depende do sistema, do tamanho do sistema, né? Bom, então no caso 1D, né, essa energia é proporcional ao número de paredes que você teria no sistema, né? E no caso 3D, ele vai depender da área, né, de fronteira. E esse caso é interessante, é que se a gente for calcular, né, que seria a entropia, né, a gente tem um valor que seria KB é a constante de Boltzmann, né, o logaritmo de 3 pelo comprimento, por unidade de comprimento. Então, é um valor que você consegue mostrar. Então, se eu quiser minimizar a minha energia livre, né, que vai depender da energia potencial, nesse caso aqui, dado por essas interações, e o termo da temperatura e da entropia, né, em baixas temperaturas, a configuração de energia vai ser aquelas que vão dominar, né? Em altas temperaturas, as configurações com entropia mais elevada é que vão dominar. Exatamente porque a gente está tentando minimizar a energia livre, tá? Então, qual que é o ponto aqui? A gente vai estar caindo, né, é o tipo de caso que é interessante explorar com Monte Carlo, né, que o que vamos fazer é tentar olhar para diferentes sítios e, essencialmente, fazer um flip no spin, verificar se essa energia aumentou ou abaixou, e fazendo essa amostragem, né, para uma determinada condição de temperatura que você estiver impondo no sistema, e também, obviamente, com a constante de acoplamento, né, entre esses spins, né, se ela vai ser forte ou fraca, né. Então, com isso, eu consigo desenhar o diagrama de fases, né. Então, para baixas temperaturas, né, a tendência é você ter um certo alinhamento, né, poucos domínios
E quando você vai para altas temperaturas, né, você vai ver uma maior... ele reflete essa situação aqui. Né? Para baixas temperaturas, configurações de menor energia são aquelas que vão dominar, e para altas temperaturas, as configurações de maior entropia não, são aquelas que vão estar dominando, ou seja, quando você tem mais configurações possíveis. Né? E com isso eu consigo desenhar, né, o meu diagrama de fases, que é a magnetização em função da temperatura, né? Os casos extremos, de estar todo mundo para cima ou todo mundo para baixo, né? E o caso antiferro, que é como você tem para cima e para baixo. E nesse ponto, né, onde a gente começa a observar, você tem os domínios, que é o casos ferromagnéticos, né, uma situação que é instável, nessa região aqui, e depois passa para o caso paramagnético no meu sistema. Então, o que isso faz com que, se eu quiser agora explorar um determinado campo magnético, desculpa a qualidade dessa figura, mas o que eu queria mostrar é exatamente o efeito, você tem um ponto crítico, né, no ímã, que abaixo dessa temperatura crítica, ele vai ter um aumento magnético, né, e acima dela, né, você perde esse magnetismo. Então, você pode ter processos onde eu posso estar aumentando, né, tanto a temperatura quanto o campo, e vendo qual que é a resposta em termos da magnetização. Em alguns casos, a gente vai ver esse processo de histerese, né, que é o que torna interessante o modelo, esse modelo de Ising. Tá? Então, a pergunta toda é o que é que acontece nessa temperatura de transição, né, nesse ponto. E a ideia aqui, aí entra um lado um pouco mais de estatística, né, que a gente vai estar olhando pelo comprimento de correlação, que é a distância entre os efeitos que essa perturbação no sistema vai estar ocorrendo. Se eu tiver cadeias muito longas, né, então eu posso mapear meu caso 3D e um caso 1D, e quando eu tiver, né, chegando próximo à temperatura crítica, seria o equivalente a você ter um filme fino, né, seria você estar mapeando o caso 3D no caso 2D. Eu chamei a atenção disso porque o paralelo que a gente aprende em termos da simulação, né, com o modelo de Ising, com o que a gente tem em superfícies, é direto. Né? Você consegue emular, né, simular esses sistemas usando um modelo simples como esse. Né? Então, no caso, o comprimento de correlação aumenta nesse limite, ou seja, ela vai divergir na temperatura crítica, né, que você pode fazer um paralelo aí em termos de comprimento de onda da luz, e a suscetibilidade magnética, né, que seria a relação entre o momento magnético e o campo aplicado. Ela também vai divergir na temperatura crítica. Então, eu consigo calcular, nesse modelo de Ising, essa suscetibilidade magnética. O que a gente vai fazer aqui são simulações, né, onde eu vou estar olhando para uma determinada condição de temperatura, né, vendo o que é que acontece com o meu sistema. Né. Então, essencialmente, aqui também são resultados que vêm de resultados experimentais. Você tem a temperatura em função dessa suscetibilidade magnética, né, e o comprimento de correlação. Então, note que quando a gente chega na temperatura crítica, né, ele acaba divergindo. Então, aqui acontece com um sistema infinito, no caso 3D, e aqui acontece para um caso com uma barra, né, com a seção quadrada, que você consegue simular, né, modelar. Né. E no caso do modelo de Ising, né, se eu estiver olhando, se tem um calor específico, ele vai divergir, né, o calor específico é essa curva. No meu sistema, ele também diverge na temperatura crítica, segundo a derivada da energia livre, né, em relação à temperatura, portanto, uma transição de segunda ordem. Né. A magnetização, ela é contínua, né, ela não tem a divergência, mas ela continua contínua, ela cai para zero, né, naquele ponto.
E a entropia, ela também é contínua, né? Que é exatamente isso. Então, a entropia, nesse caso, a primeira derivada da energia livre em relação à temperatura, né? Você não tem uma transição fácil. Então, você tem uma transição de segunda ordem, porque, nesse caso, a magnetização, né, o parâmetro de ordem, a primeira derivada da energia livre, ela é contínua. Se você tem, e a entropia também é contínua, mas o calor específico, que é a segunda derivada dessa suscetibilidade magnética, também a segunda derivada da energia livre em relação à temperatura, ao campo, né, elas são descontínuas. Né? Então, por isso que a gente chama de segunda ordem. Né? Você vai ver essa descontinuidade nesse ponto crítico. E que vai ser um problema, né, do ponto de vista computacional, porque você está tratando de situações onde você tem divergências, né? Quando você vai estar se aproximando desse ponto crítico, as coisas viram um pesadelo. Essencialmente, você vai ser muito difícil de estar equilibrando, né, o nosso sistema, e o que é normalmente feito é você vir tanto da esquerda para a direita, e o contrário, né, e a partir disso tentar inferir sobre o que está acontecendo e onde, né, ocorre esse ponto crítico. Vai depender também do tamanho do sistema e várias outras condições. No caso do modelo de Ising, isso 2D, você tem um valor, né, para essa temperatura crítica, a solução está aqui, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, é relativamente fácil, está chegando, em parte, a contribuição do Donzanger, né, vem dessa solução, né, que depois ele acabou ganhando o prêmio Nobel, também por conta dessas contribuições em termodinâmica, processos irreversíveis, e você chega no valor da temperatura crítica, em 2D. Né? Lembra que em 1D você não tem transição, em 2D sim, né? Em 3D a gente tem que explorar numericamente, ainda não foi possível chegar na solução analítica, né, desses sistemas. E aí, a conexão com física estatística, né, que você consegue obter expoentes críticos a partir de uma temperatura reduzida, que vai ser a temperatura do sistema em relação à temperatura crítica. Né? Então, a gente consegue, para cada uma propriedade física, o calor específico, a magnetização, suscetibilidade magnética, o mesmo comprimento de correlação, obter como é que o sistema vai estar se comportando. Né? Então, eu posso descobrir quem seriam esses expoentes críticos que, de alguma forma, capturam, né, a universalidade desse sistema. Então, esses expoentes eles vão estar exibindo essa universalidade, esse ponto crítico, ele independe do detalhe do modelo, se você está falando do spin, se você está falando de ligas binárias, se você está falando das eleições, aqueles pontos muito bonitos da física, né? E dessa forma ele consegue explicar, né, o próprio modelo de Ising, ele consegue nos permite obter uma descrição quantitativa de ímãs reais, né? E aí você pode imaginar a frustração do Ising, né? O Ising resolveu para 1D. No caso de 1D, você não via transição de fases, né? Mas você só estaria vendo a partir do caso de duas dimensões. Né? Ele achava que, pelo fato de ele, como ele não viu, ele não achava que a contribuição dele não tinha sido tão relevante assim. Né? Mas a gente vê que as coisas, onde esse histórico acaba sendo mudado. Bom, qual a conexão desse modelo de Ising com Metrópolis, né, com Monte Carlo, que é o tema da nossa aula. Né? O que eu posso fazer agora é fazer um processo Metrópolis, né, onde eu vou ter minha rede, com os vários, em cada sítio, eu vou ter spin para cima ou para baixo. Esse spin, como é que eu faço ele computacionalmente? Mais um, menos um, né? Você escolhe da maneira como você achar mais apropriado. E aí, a gente vai inicializar o sistema, né? Com essa inicialização, eu posso sortear em cada sítio, se ele vai ser para cima ou para baixo, e esse sorteio,
ele pode ser tanto aleatório, como eu também posso começar de uma simulação anterior ou criar uma determinada padrão, né? Eu vou realizar vários ciclos Monte Carlo através da rede, ou seja, para cada ponto, ou em sequência, ou escolher aleatoriamente algum ponto da rede, que eu vou tentar fazer essa movimentação. E essa movimentação bom, eu vou primeiro excluir essas primeiras configurações, né, que é o processo de equilibração, como a gente havia comentado, tanto na dinâmica molecular quanto no Monte Carlo. A gente precisa chegar na condição de equilíbrio e as médias, né, do meu sistema ele vão acontecer no processo de produção, quando o sistema já está naquelas condições alvo, né, as condições que a gente gostaria de obter as propriedades físicas, né. E agora, eu vou estar fazendo as médias, né, e os erros, a partir de configurações que são estatisticamente independentes, né, por produção, onde vai entrar o metrópolis aqui, né. Nesse processo, que, de uma forma bem geral, o que eu vou estar fazendo é atribuindo para cada sítio um determinado spin, né? E agora eu vou pesquisar sobre várias configurações possíveis do meu sistema, ou seja, eu vou estar mudando o spin de diferentes sítios, né? Eu posso fazer isso de várias formas, e a gente vai usar o Metrópolis para fazer essa amostragem, né? Então, na prática, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher, a gente vai realizar uma tentativa de mudança, né? Eu vou escolher um determinado sítio, que pode ser aleatório, e trocar o spin dele. Se ele estava para cima, eu coloco para baixo. Então, se ele estava mais 1, eu coloco para menos 1, né? Quando eu faço esse processo, o que é que vai estar mudando? A interação desse sítio, com os vizinhos, vai mudar, né? E a pergunta é, se essa energia desse novo estado diminuir, né, que eu vou estar calculando a diferença de energia entre o novo estado, que eu fiz a mudança de spin, né, com o estado anterior, se essa diferença de energia ela for menor, ou seja, é favorável fazer a troca de spin, né, a gente aceita essa nova configuração. Se ela for maior, o que a gente vai fazer é chamar o oráculo, né, gerar um número aleatório entre 0 e 1, e comparar com a probabilidade de Boltzmann, né, que seria a exponencial de menos a diferença de energia sobre KBT. Então, se essa probabilidade for maior ou igual ao número aleatório gerado, então a gente aceita essa troca, senão a gente mantém a configuração anterior, que seria aquele sítio com spin para cima. Isso é feito no ciclo, onde a gente vai tentar passear sobre todos os sítios, né? E em N vezes, N ciclos de Monte Carlo. Então, aí tem controvérsias, não controvérsias, mas tem várias maneiras de você poder estar fazendo esse ciclo, né? O que seria mais interessante era estar olhando randomicamente posições, né? Como também você poderia fazer em sequência, né? E verificar como é que, se essa mudança seria válida ou não. Obviamente, quanto mais configurações independentes você estiver gerando, mais próximo do argumento que a gente teria uma cadeia de Markov seria mais provável, e, portanto, dessa forma, você estaria fazendo uma amostragem mais eficiente, né? Então, esse aqui seria o que seria o do Metrópolis, né? Bom, então, como é que a gente vai agora... Isso aqui já é um caso, né, um cálculo de Monte Carlo, onde tem o número de passos, né, tentativas, e a gente está olhando, então, para saber se o sistema está entrando em equilíbrio ou não. Então, ele vai estar variando entre 0 e 1. Então, note que nessa primeira fase desses ciclos, parece, né, você está variando aqui, parece que ele está numa média. Mas, depois de um certo número de passos, note o que acontece no sistema. Então, significa que aqui ele teve uma transição, né? Como se você tivesse vários spins apontando em uma certa direção,
e de repente todo mundo flipa, né, e todo mundo inverte, né, o spin para uma determinada direção. E aqui é importante considerar que a gente também, nesse processo, você teria condições periódicas de contorno, né? Então, aqui é fácil ver que esse spin está interagindo com o do lado direito, o sítio acima, o sítio do lado esquerdo e o sítio do lado aqui para baixo, bem como, né, por condições periódicas de contorno, significa que esse spin ele estaria interagindo com o que está aqui embaixo, né, porque esse aqui ele está a imagem dele, né, ele estaria aqui em cima, e também desse aqui do lado, né, porque ele interage por condições de contorno com o spin que estaria aqui. Então, esse processo, né, a gente também pode aplicar condições periódicas de contorno e fazer esse processo tanto para 1D, 2D ou 3D. Né? E o interessante no caso do Ising, né, note o que é que acontece. Se eu estiver olhando para a magnetização em função do tempo, entenda que tempo, número de passos, né, sequência de Monte Carlo. A temperatura que está em unidades de Joule por kb, né, para ficar mais fácil entender que esse processo. Então, se eu estou em temperaturas baixas, olha o que acontece com o meu sistema. Essencialmente, ele começa com uma certa magnetização, ou seja, uma certa configuração daquele conjunto de spins, e muito dificilmente, né, há mudanças no estado de magnetização a temperaturas baixas. Quando eu aumento a temperatura, por exemplo, de 1,5 J por kb a 2 Joule por kb, né, note o que acontece. Então, você ainda mantém em torno daquele valor, só que agora ele começa a acessar alguns outros estados, né, de magnetização. Por que isso? Lembra que a nossa probabilidade de aceitar, né, um movimento, ele depende da diferença de energia entre os estados inicial e final, né, pelo termo KBT. Né? Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser a probabilidade de eu estar aceitando esses movimentos, mesmo que a energia, né, acabe não baixando, ou você tenha mudanças significativas em termos dessa variação. Se aumentar ainda mais, então eu passei aqui da minha transição de fase, né, olha, o valor que a gente chega, né, em termos da condição da temperatura crítica para esse modelo é de 2,26. Pouco antes da transição de fase, note o que é que acontece na temperatura crítica, né? Você está oscilando e aí você começa a ter oscilações entre essas diferentes fases, né? Então, você tem uma certa magnetização, mas que ela pode mudar, né, rapidamente. Então, você começa a ter esses pulos, né, em termos dessa magnetização. E se eu passei da transição da temperatura crítica, né, o que você vê é a transição entre um estado de magnetização 1 para um estado de magnetização 0. Né? É aquele processo de haver, né, a transição na magnetização nesse ponto crítico, né, no TC. Né? Então, se eu for olhar o exato, ou seja, a solução de Onsager, né, para o 2D, acho que aqui é sem o campo magnético, e você tem aqui a magnetização naquele ponto crítico, ele sofre essa transição, a energia, né, ela tem esse comportamento, e a transição o calor específico, né, ele tem uma ruptura, né, uma descontinuidade na temperatura crítica. Se eu faço o cálculo usando o Monte Carlo, né, e o Ising, o que a gente vê é isso. Mesmo com a rede pequena, 10 por 10, né, olha que a gente já vê incrível, não? O Monte Carlo, o Ising, o Monte Carlo ele consegue capturar esse comportamento, né, obviamente perto da transição, né,
por conta do tamanho da rede, que é relativamente pequeno, né, você tem grandes flutuações, a energia ela é capturada, né, e a gente também vê essa descontinuidade no calor específico por spin. Acho que ela é bem menos abrupta, né, de novo, acho que aqui em função das flutuações que estão ocorrendo próximo à transição de fase, né. Então, a gente pode olhar também para as correlações de spin, né, que é o quanto que, da mesma forma que a gente viu, por exemplo, para o velocity, autocorrelation function, né, a gente pode olhar aqui como seria o efeito de você estar observando domínios, né, e como é que esses domínios, qual é a dinâmica desses domínios nesse sistema. Então, se eu olhar para essas correlações, né, que aqui é dada por esse produto, entre os, como que o spin vai estar mudando em função dessa sequência de eventos, né, no meu sistema, para temperaturas baixas, praticamente nada ocorre, né, você vai aumentando a temperatura, essa correlação ela acaba diminuindo, né, ela vai aumentando com o aumento, né, da temperatura para distâncias menores. Então, você tem uma relação que você vai ver que a gente consegue fazer um paralelo direto com a parte de ligas binárias, né, que é o que eu estava mostrando aqui. Então, no caso das ligas binárias, a gente pode montar parte do diagrama de fase, em termos de equilíbrio, se você tem, por exemplo, um sistema cobre-zinco, né, no calor específico, em função da temperatura, você tem essa transição, né, e a gente consegue mapear, né, essas mesmas observações que se vence esses materiais com um modelo simples, que é o modelo de Ising. Então, qual que é a ideia aqui é que eu possa estar calculando, né, um sistema, começar com a liga ordenada ou desordenada, né, e o que eu tenho no meu sistema são N átomos do tipo 1A, né, e N átomos do tipo B, então eu tenho uma liga binária, do tipo cobre-zinco, por exemplo, né, e aqui eu vou ter uma combinação, que é uma rede de cúbica de corpo centrado, né, eu posso pensar como se fosse duas redes cúbicas, né. Bom, eu consigo fazer algo similar ao que que eu havia mostrado para o Ising, né, e calcular o parâmetro de ordem de longo alcance, né, seria quantos átomos do elemento A ele está na subrede, né, ou seja, se aqui o A é o branquinho, então eu espero que sempre eu tenha A nesses pontos, e B nesses pontos aqui, no meio da minha célula unitária, né. Se eu tenho, por exemplo, esse átomo branco no sítio que deveria ser preto, né, seria o equivalente, né, a gente está mapeando a você ter spin para cima ou para baixo. E aqui eu consigo ver se o meu sistema está ordenado ou desordenado. Então, eu vou ter a transição ordem-desordem, né, em função da distribuição desses átomos nos meus sistemas. Eu posso fazer a mesma coisa para o parâmetro de curto alcance, que seria o equivalente no modelo de Ising, né, para eu estar olhando as energias dos meus sistemas. Se você tem, está todo mundo no mesmo sentido de spin, essa minha energia é favorecida. Se você tem spin contrário, essa energia é desfavorecida. E aqui a gente pode fazer um mapeamento, né, de uma física de superfícies, da transição ordem-desordem em ligas metálicas, né, distribuição de componentes, né, no meu sistema. Eu posso mapear, inclusive, até criar potenciais interatômicos baseados na distribuição na rede, né, é algo que você extrapola, né, a ideia inicial do Ising, mas que a gente aqui pode estar utilizando para diferentes aplicações, né. E a energia do sistema ela vai ser uma energia similar ao que teríamos no Ising, né. Eu posso estar, a gente chama da interação entre spins, aqui vai ser a ligação, né,
e você consegue resolver isso de uma maneira direta, né? Da mesma forma que é feita para o Easy em termos das magnetizações. Ou seja, eu consigo obter que seria o número de vizinhos, né, sem correlações com a mesma espécie, né, e que estaria com espécies diferentes, e aqui eu estaria mapeando, em termos de energias, quem seria a energia do meu sistema e podendo fazer, por exemplo, o meu diagrama de fases, né. Eu consigo mostrar, é possível mostrar, né, que essa energia desse sistema depende da energia inicial e variações, né, em termos do quanto, né, que eu teria de você ter átomos nas redes, sub-redes corretas, ou eles estarem em redes distintas. Obviamente, depende do tamanho do sistema. Então, esse exercício que a gente consegue aprender muito da parte de metalurgia e da distribuição estrutural, né, dos meus sistemas, essencialmente um mapeamento do Ising, né, da qual a gente consegue, usando o método de Monte Carlo, estar resolvendo ele do ponto de vista numérico. Então, o número de configurações é dado por essa expressão, e eu consigo calcular quem seria a entropia, né? Então, se eu conheço a entropia, eu conheço a energia livre, e, portanto, se eu conheço a energia livre, né, eu consigo determinar o diagrama de fases dos meus sistemas, e aqui, em particular, eu consigo determinar também quem seria a transição crítica transição de fase, né, a temperatura crítica para determinar a transição de fase. Isso eu estaria observando essa transição ordem-desordem do meu sistema. O que vai ser muito importante, né, eu trouxe esse problema aqui, porque para alguns dos projetos estava se propondo a olhar a parte das ligas, né, isso é uma das maneiras também de você estar mapeando, encontrando o diagrama de fases daquele meu sistema, fazer um mapeamento junto com o modelo de Ising. Então, em resumo, o modelo de Ising ele é super importante em termos acoplado com o Monte Carlo Metropolis, né, onde a gente considera uma rede de 2D, como havia mostrado anteriormente, sob condições periódicas de contorno, né. Os spins eles vão estar interagindo com esse hamiltoniano, que depende de uma constante de acoplamento, e o produto dos spins em cada sítio, para cima e para baixo. E a gente pode usar o algoritmo de Metropolis para olhar para as propriedades desses sistemas, né? E obter, por exemplo, quem seria a energia, acho que a energia, comprimento de correlação, a magnetização e a suscetibilidade magnética naquele meu modelo, né? E aqui são aquelas curvas que eu havia mostrado, então você tem um resultado exato, né, com os pontos que você consegue obter via o método de Monte Carlo, né? Então, essencialmente, você consegue capturar, né, a transição, o ponto crítico, né, tanto no valor da capacidade térmica e na suscetibilidade magnética, e no caso da magnetização, você vê esse processo da mudança de estado, né, entre que nós iniciamos e foi finalizado. Então, essa que é a ideia do Ising, né? Eu só vou aproveitar esses minutinhos a mais para mostrar um outro caso de aplicação do Monte Carlo, não do Monte Carlo, mas assim, o termo Monte Carlo em outro contexto, né, que é no contexto de a gente poder explorar situações em escalas, tanto de tempo quanto em comprimento, que são muito, muito maiores do que a gente consegue mapear, por exemplo, na dinâmica molecular ou no cálculo de primeiros princípios, né? Qual é a ideia aqui? Que o método de Monte Carlo ele pode trazer informações temporais a partir dessa versão, a vertente que é chamada do Monte Carlo cinético, né? E com isso a gente poder explorar situações em tempos tipicamente bem diferentes do que você consegue fazer em simulações moleculares usuais, né? Se lembra que o número máximo que você teria em simulações na simulação da dinâmica molecular é da ordem de microsegundos,
E aqui a gente pode fazer, né, a depender da natureza do fenômeno que está acontecendo naquele sistema, né, a gente vai fazer é simplesmente olhar para a probabilidade, né, da qual um determinado mecanismo ocorra. Né? Então, posso olhar, por exemplo, a frequência da qual esse sistema estaria, esse fenômeno estaria acontecendo. Quem seria esse fenômeno? Poderia ser, por exemplo, a dissorção, esse átomo está absorvido, esse átomo ele poder estar se difundindo numa determinada superfície. Então, se eu fosse tentar olhar isso do ponto de vista de dinâmica molecular, eu poderia estar esperando, poderia ser tempos relativamente longos que a gente não conseguiria estar observando, mas com o Monte Carlo cinético, o que a gente vai fazer é procurar pela probabilidade desse fenômeno estar acontecendo, em termos de frequência, e mapear, né, fazer uma amostragem, né, em função dessas características. Né? Então, imagine que a gente tem uma superfície de energia como essa, né, onde você tem aqui mínimos, e você tem barreiras de energia, que a gente está cruzando. Né? O que a gente vai fazer é que as barreiras de energia, que é essa linha azul, né, que está ocorrendo entre diferentes bacias aqui da minha superfície de energia potencial, se você está preso em uma determinada mínima local, por exemplo, com a dinâmica, a depender da barreira que é essa energia, a barreira de energia para você passar, né, entre uma bacia e outra, você vai ficar preso aqui e, pelo tempo da simulação, né, a gente não seria capaz de estar mostrando, né, ou chegando em outros pontos do meu espaço de fase. Né. Essa probabilidade, ela depende da energia total, né, a energia para cada uma dessas situações, né, e o que o Monte Carlo vai fazer é fazer essa propagação, essa evolução temporal, assumindo que você tem taxas de transição. Né? Então, entre você sair daqui para cá, isso pode levar 1 microsegundo ou 1 segundo em tempo real. Na dinâmica molecular, você nunca veria esse processo ocorrer, a depender dessa barreira. Então, o que a gente vai fazer no Monte Carlo cinético é mapear quem são essas barreiras, né? E tipicamente quais as frequências que estariam ocorrendo, né, para esses sistemas, que seria essa taxa de transição, e agora fazer uma amostragem sobre esses vários fenômenos dentro de uma escala de tempo que é muito maior do que a gente consegue fazer em termos de simulações moleculares. Então, mas o porém é que a gente precisa saber todos os processos que estariam ocorrendo ali. Então, se está ocorrendo a dissorção, se está ocorrendo a difusão, quais são as taxas, né, entre um processo e outro, né, que estaria associado a cada um dos processos, né, e para poder fazer, de fato, essa exploração. Então, na prática, o que a gente tem? Então, você tem estado I e J, né? Eu vou estar selecionando diferentes processos, cada um deles vai ter uma taxa, né? Então, eu vou assumir uma taxa de transição entre esse processo I e J, que estaria relacionado às barreiras, né, que a gente vai estar observando em função do tempo. A gente vai selecionar um dos caminhos e tentar mover para esse novo estado, né, e aplicar o processo. Então, será que fazendo esse processo, o seu sistema estaria baixando a energia ou não, né? E com isso você vai avançando no tempo, e a gente pode determinar, então, assim, as taxas de transição baseadas em barreiras conhecidas. Eu consigo, por exemplo, com o cálculo de primeiros princípios, determinar essa barreira, né? Eu posso pegar o meu estado termodinâmico nesse ponto, na barreira ou aqui, ou tem outras técnicas, né, que são processos, metodologias cinéticas, que permitem que você possa estar obtendo o que seriam essas transições. Né? Lembrando que essas taxas, né, elas dependem, então, da minha energia, para aquela configuração, da temperatura, né, e a frequência da qual isso estaria ocorrendo. Então, dessa forma, eu consigo, se eu conheço os processos e conheço as taxas de transição entre esses processos,
eu consigo mapear, né, muito mais facilmente, sem esse o limite, né, em termos da amostragem temporal, da gente poder estar explorando situações, né, a partir do chamado Monte Carlo cinético. Né. Bom, e por último, é o que também é conhecido como Monte Carlo reverso, né, é outra forma de você estar fazendo uma amostragem a partir do Monte Carlo, e a ideia aqui é super interessante, que imagine que você consiga fazer medidas de fração de raio-x ou X-axis, então você tem um padrão. O que esse processo vai fazer é selecionar diferentes configurações e verificar se essas configurações que foram geradas, ela tem um padrão de X-axis ou um padrão de fração que minimiza essa função aqui. Então, o que você observa experimentalmente, menos o que você observa do calculado, né? Então, você vai tentar procurar configurações que, de alguma forma, reproduzem o que você observa do ponto de vista experimental, né? Isso é super interessante, você consegue, de alguma forma, resolver algumas estruturas, entretanto, né, obviamente, a gente tem uma limitação que você pode chegar em situações que fisicamente não são tão interessantes assim, que pode ter o mesmo padrão de difração, mas não captura o que você tem na realidade. Mas é uma maneira de você estar explorando, né, via o Monte Carlo, situações para poder estar gerando modelos que possam estar explicando observações de propriedades estruturais no meu sistema, né? Acho que com isso, eu só vou deixar um comentário para a aula de amanhã, né? Então, amanhã a gente vai fazer um laboratório com Monte Carlo, né? E a ideia é explorar, e aí o Henrique ele vai estar nos ajudando assim, nesse processo, desse tutorial, né? Que a ideia é tentar explorar, que tem a ver com alguns dos projetos que também foram sugeridos, que a gente olhar para o potencial químico, né, de você ter algumas espécies dentro de zeolitas, né, dentro de estruturas periódicas, né, no meu sistema, mas que, de novo, vamos precisar da ajuda de todo mundo, né? Então, cada um vai contribuir com um certo ponto, né, com um certo valor aí do potencial químico, né, e a gente poder fazer o que seria uma isoterma de adsorção, né, de uma molécula em um material real, né. Eu acho que com isso eu vou deixar para perguntas, vou parar aqui a gravação, né, e se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade de estar fazendo.